Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história da educação na antiguidade, essa obra de Henri-Irénée Marrou, da editora Quirion, mostra a obra Agui. Não se deve dizer, como fazem frequentemente seus detratores, que a cultura clássica nasceu com a cabeça virada para trás. Olhando para o passado, ela não é como um outono torturado com a lembrança nostálgica da primavera desaparecida. Ela se imagina, antes de tudo, como firmemente estabelecida no imóvel presente, em plena luz de um quente sol de verão. Ela sabe, ela repousa, os mestres estão ali. Pouco importa que eles hajam aparecido em tal ou qual momento do passado, sob o efeito de tal ou qual força histórica. O importante é que existam, que novamente os descubra, da mesma maneira, cada uma das gerações sucessivas que sejam reconhecidos, admirados e imitados. Henri-Irénée Marrou, que nasceu em 1904 e viveu até 1977, foi um historiador da antiguidade de currículo extenso e riquíssimo. Sua obra, além de seus títulos principais, se compõe de inúmeros ensaios, monografias, edições críticas e importantes colaborações a outras obras e revistas, como a Esprit de Monnier, especialista na antiguidade tardia e no cristianismo primitivo, tratou também da filosofia e da teologia da história. Em 1977, defendeu sua tese doutoral Santo Agostinho, o fim da cultura antiga, antes de se tornar, em 1945, catedrático de História do Cristianismo na Sorbonne, onde permaneceu até 1975. Lecionou nas universidades do Cairo, de Nancy, Montpellier e Lyon. Foi um dos primeiros colaboradores da coleção de obras patrísticas Sources Chrétiennes, as fontes cristãs, além de ter editado a patrística Sorbonensia, coleção de trabalhos acadêmicos sobre os padres da igreja, publicada pela Seuil. Músico amador, publicou artigos de musicologia sob o pseudônimo de Henry Davidson. A educação helenística não é apenas uma forma transitória, um momento qualquer de uma evolução contínua. Ela é a forma, estabilizada em sua maturidade, segundo a qual se desenvolveu a tradição pedagógica da antiguidade. É claro que não pretendo fazer deste ideal clássico a norma de toda educação possível, o modelo que se devesse impor necessariamente à nossa imitação. Pessoalmente, de modo algum faço fé nesse ponto, além do que, tratando-se aqui de um trabalho de historiador, qualquer juízo a este respeito importa bem pouco. Quero dizer, sim, que tal ideal jamais deixou de estar presente em nós, ainda que ora pareça como um modelo prestigioso, ora pareça como o erro a ser evitado, ele existe, ao menos para o homem culto que chegou a redescobri-lo, a conhecê-lo, como uma ideia com relação à qual se propõe ou se contrapõe o pensamento dos modernos. Obra de responsa, viu? Começa onde? Deixa eu ver aqui. Começa na Grécia, né? Helenocentrista, como diria o Henrique Dussel, o Henrique Dussel, argentino. Vamos ao prefácio. Será que é um prefácio ou um pré-difícil? Os editores, querendo reimprimir este livro com uma nova apresentação, deixaram ao autor a tarefa de revisar cuidadosamente seu texto, a fim de que esta nova edição aparecesse rejuvenescida tanto em sua substância quanto em sua forma. Fizemos esforços para integrar à nossa exposição o aporte das mais importantes pesquisas realizadas no nosso campo nos últimos 20 anos, de maneira especial, os diversos livros que vieram, pouco a pouco, a preencher algumas das mais importantes lacunas que deploramos existirem em nossa primeira edição. Os livros de Martin Nilsson sobre a escola helenística, de 1955, de Jean Delorme, sobre o ginásio grego, de 1960, de Chrysis Pelekides, sobre a efebia ática, de 1962, e o de Pierre Richer sobre a educação no Ocidente Bárbaro, em 1962, e o de Le Merle sobre Bizâncio, que escreveu em 1971. Provavelmente mais de um também deve ter sido escrito em resposta aos apelos contidos em nossa primeira edição, o que é suficiente para justificar uma tentativa de síntese como aquela, que ocorre sempre o risco de nascer prematura, né? Portanto, é preciso entender o que pode significar a atualização de uma obra histórica. A coisa é óbvia quando se trata de um manual que tem um objetivo simples: apresentar os resultados obtidos através de pesquisas, fornecendo uma imagem, se possível precisa e exata, do estado atual da ciência. Porém, nossa história da educação pretende ser algo mais do que um maço de fichas bibliográficas cuidadosamente anotadas e classificadas por ordem. Pelo contrário, pretende ser um livro com tudo o que essa palavra implica de tom pessoal, unidade orgânica, e se pretendemos alguma ambição, já expliquei em outra oportunidade,
que uma obra histórica deveria ser principalmente uma obra de ciência, mas o mesmo respeito à verdade impõe as mesmas exigências de uma obra de arte, segundo a consciência histórica do Marrou, né? Mas não podemos evitar que um livro tenha sido escrito numa certa fase da vida de um autor em determinado momento da história. Seria inútil tentar tirar sua idade, porque então outro livro deveria ser escrito. Seria, por exemplo, pensar as origens da educação grega à luz das pesquisas inovadoras e ousadas do livro de Ângelo Breliti, Paideia e Partenon, né? Incunábula Graica. Não é apenas em Esparta, mas também em Atenas que podemos observar na época clássica a sobrevivência dos ritos arcaicos de iniciação, comparáveis àqueles estudados pela etnologia, África Negra e em outros lugares das civilizações dos povos sem escritas. Minha contribuição no colóquio da Sociedade de Ambodan, consagrada ao direito à educação, né, com uma nota adicional sobre a educação no Irã Antigo, que procura preencher uma lacuna existente neste livro. Este livro foi concebido nos dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, quando era preciso reacender a flama da liberdade dos corações dos jovens e resguardá-los do falso prestígio da barbárie totalitária. Daí a paixão amarga que nos move, por exemplo, contra o ideal espartano, ou antes, contra seus ingênuos ou pérfidos admiradores. O autor tinha então mais ou menos 40 anos, e isso já diz a qual geração pertence. Aquela da tradição vigorosa que sempre renovada do humanismo clássico, tão bem representada pelos nomes de Werner Jaeger e do padre o Festudieri, a quem passou agora a tocha aos mais jovens no conhecimento. O autor aprendeu seu trabalho com Jerônimo Carcopino e Franz Cumont, e se o leitor tiver alguma simpatia por aquilo que fiz, que se empenhe comigo em atribuir o mérito às lições desses mestres, né? Chaternay, 1 de julho de 1964. Já atribuído ao pintor Antífon, de 480 a.C., aproximadamente, de Oxford, do Ashmolean Museu. Ao alto, lição de boxe no centro, dois pugilistas de guarda alta estendida procuram golpear-se no rosto. A pedótriba vestido intervém com a sua vara aforquilhada. À esquerda, um jovem atleta enrolando a atadura de boxe na mão direita. À direita, outro atleta empunhando na mão esquerda um par de halteres de salto, né? Embaixo, a lição de luta, chave de braço sob as vistas do pedótriba, que, vestido e calçado, segura nas mãos a vara bifurcada e o cetro. Mais à direita, um atleta com as vestes em torno dos rins, apresta-se a afofar com uma picareta o solo destinado à luta. Na extremidade direita, um boxeador cingindo a destra com a atadura do corpus vasorum antiquorum. Tudo pelado, só o professor que estava vestido, né? Os alunos nus, por isso ginástica, né, da atividade física, vem do grego gimnos, quer dizer nus. Em introdução, devo excusar-me junto ao público erudito por consagrar um estudo de conjunto a um tema que já não é novo e acerca do qual existe um bom repertório de livros sólidos, polidos por longo uso. Começam eles, porém, a envelhecer e pouco a pouco desaparece sob a poeira dos trabalhos de detalhe dos novos dados que se acumulam. Impõe-se a necessidade de proceder a uma revisão geral e a uma reelaboração que integre, em sua síntese, o acréscimo real dessas aquisições. Tanto mais quanto a pesquisa se desenvolve de maneira anárquica, algumas vezes se aferra, até o excesso, sobre os setores cujo solo é logo revolvido em todos os sentidos, ao passo que negligencia outros que mereceriam, contudo, despertar-lhe atenção maior. O esforço de construção revela essas lacunas. Com efeito, o leitor encontrará neste livro o maior número de coisas novas do que eu teria desejado. Com frequência, vi-me obrigado a montar todo um pano de fundo para o qual não encontrava materiais suficientemente elaborados por meus predecessores. Por outro lado, o conhecimento histórico, o aspecto particular do conhecimento do homem, é essencialmente movediço e sempre provisório. Nossas ideias a respeito do homem, do mundo e da vida não cessam de transformar-se. Não há assunto histórico que não seja necessário retomar periodicamente para reenquadrá-lo numa perspectiva exata, por haver se modificado entre mentes a visão do conjunto. Finalmente, sempre é útil dispor-se de uma exposição rápida de qualquer tema de certa amplitude, ao menos como introdução a um estudo mais aprofundado. Nossos estudantes são os primeiros a sentir essa necessidade. Julguei que devia pensar também no público simplesmente cultivado. Tem ele o estrito direito de ser posto a par dos resultados da investigação científica.
A erudição não é um fim em si, mas deve tornar-se uma das fontes em que a cultura de nosso tempo venha a alimentar-se. Vai passar aqui algo para poder colocar um tipo de marcador de página. Não tem marcadores de página, gente. E aí eu faço isso, né? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 728 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que garotas por conta de um conteúdo ou outro passam por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários e aqueles que compartilham nossos vídeos, compartilhem nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta lá vista, bem, e até a próxima.